Queridos, com muita alegria, eu quero convidá-los ao texto Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 13. Quero agradecer ao nosso pastor pela honra. Pois não é fácil o aluno falar na frente do mestre. Versículo 6 por diante é uma parábola. Está escrito, Lucas capítulo 13, versículo 6, diz: ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar ou procurar fruto nela e não achou. Então ele disse ao vinhateiro ou viticultor: eis que há 3 anos venham buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a ou corta-a, porque ela ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque ou a adube, e se der fruto, bem, se não, então pois tu a cortarás. Queridos, tomando por base este texto, eu quero trazer uma reflexão acerca da brevidade da vida. Quando nós observamos o texto com o seu contexto, Jesus estava falando no versículo 12, capítulo 12, acerca da comunhão, de concerto entre irmãos. E no capítulo 13, ele é questionado por um grupo, por alguém, acerca da culpabilidade ou não de alguns incidentes causados por Pilatos e por uma torre. Mas quando ele chega no versículo 6 por diante, ele une um conjunto de elementos cotidianos que é conhecido como parábola para esclarecer uma verdade espiritual ou moral. E basicamente Jesus sempre usava o cotidiano do que os seus ouvintes teriam facilidade de interpretação. Então ele traz uma mensagem acerca de aproveitar os dias vividos. Então eu quero tomar por base esta parábola para falar-lhes de uma segunda chance. Se nós observarmos o escritor aos Hebreus no capítulo 12, 2, ele vai estimular acerca da perseverança na salvação, na palavra, em atentar. Então ele faz um relato acerca do estado dos anjos e do homem. Ele dá uma inferência ou uma referência direta acerca do erro, do pecado dos anjos que caíram, a ponto que, se nós observarmos bem verdade, em um contexto criterioso, um pouco crítico, os anjos, quando pecaram, caíram num estado eterno. Veja que o erro dos anjos não teve segunda oportunidade, porque o estado era eterno. Então o escritor, querendo enfatizar quanto mais aqueles anjos não foram poupados em atentarmos para a nossa salvação em Cristo, ele diz: em certo tempo alguém
testificou dizendo: o que é o homem? Ele está falando da insignificância do ser humano. Para que te lembre deles, ou o filho do homem, para que o visites? Um pouco menor do que os anjos, Deus o fez, e lhe coroou de glória, e sujeitou a ele todas as coisas que assim a criou. Então, se nós formos críticos, a ponto claro que não é via de regra, mas dá para nos entender que era uma porta de escape. Eu vou fazer o homem, porque se ele errar, eu vou dar o direito dele recomeçar. Os anjos não tiveram. Então, quando nós observamos os homens da Bíblia, alguns pormenores, um momento como esse de Santa Ceia é propício para nós valorizarmos mais cada minuto que vivemos. Quando Moisés escreve o Salmo 90, no versículo 10 ou 12 melhor, ele faz uma oração naquele louvor, dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Se você voltar para o verso 10, ele está mostrando a brevidade da vida. Os nossos dias passam como a sombra. Então Moisés estava pedindo sabedoria a Deus e nos estimulando para vivermos de modo que os nossos dias sejam contados, que a história se encarregue. Nós não podemos viver essa vida e passar vivendo de qualquer jeito. Veja uma observação do que é querer viver a vida de qualquer jeito. Gênesis capítulo 4. Alguém lê para mim, se assim tiver disposição. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17. O que é que diz o texto? Lê somente uns 3 versículos, só para dar intenção, só para os irmãos depois ler todo o restante. Alguém lê? Gênesis 4, 17, senão eu vou ler. Se não, eu só cito 17 por diante. E 17. E conheceu Caim a sua mulher. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu e teve Enoque. E ela engravidou e gerou ou teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Pronto, prossiga, pastor, por favor. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Muito obrigado, pastor. Só para dar. Agora, só segura aí um instante. Quem era o pai de Caim? Adão. Quem gerou Caim? Adão. Mas como Caim resolveu viver a vida? Os irmãos sabem, não precisa dizer-lhes. Sinônimo de maus exemplos. Primeiro, homicídio. Não valorizou a vida e quis viver a ponto da história contar os seus dias. Veja que ele tem a geração, mas ele não tem os dias contados. Interessante é que quando nós vamos para o capítulo 5, olha o que é que diz, por favor, pastor, com todo respeito hierárquico com alguém aí. Veja o capítulo 5. Versículo 1. Pode prosseguir do primeiro. Este é o livro das gerações de Adão. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Na semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Prossiga. E Adão viveu 130 anos E gerou? e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete.
E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Sim, siga. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. 105 anos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Amém. Só para os irmãos, o contexto vai dizer o que só para ter uma base bíblica do que é viver a vida com sabedoria. Quem era o pai de Caim? Adão. Quem é o pai de Sete? Adão. Você chega no capítulo 4, a geração de Caim está, mas não tem dias contados. Você não sabe quantos anos ele viveu, quantos anos ele morreu, os seus filhos, a sua geração, não tem história. Era como se não tivesse registro, não tivesse RG. A mesma história, a mesma descendência, as mesmas entranhas, começa a gerar, e porque a geração de Sete entra com dias. Veja que a partir daqui, Adão vive 930, Sete 912, Enos 905, Cainã, até Noé 950 anos, ou seja, esta geração tem uma média de 930 anos. Veja que os dias dessa geração foram contadas. Porque não viveram a vida de qualquer jeito, fizeram alguma coisa. Nos dias de Enos, buscaram, invocaram o nome do Senhor, em meio a um caos passado. Então, devemos viver os nossos dias, para que amanhã alguém saiba alguma coisa de nós. Porque o Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Ora, qualquer irmã, dona de casa, qualquer um viticultor, qualquer um de nós, se nós plantarmos, a gente não planta nenhuma planta sem esperar resultado, seja ele o que ela possa dar. Se as irmãs chegam no quintal, planta tomate, ela espera ele produzir tomate, porque ele ocupou um espaço. Ela cavou, ela deu um espaço a ele na terra, e aquele espaço é dele, e ele não foi colocado ali simplesmente para nascer. Não, é esperada alguma coisa dele. Então nós ocupamos esta terra, gente, na base do Salmo 24. Deus não nos deu esse espaço, e segundo, salvo engano, a física clássica diz que dois corpos não habitam os mesmos espaços, em bem que a quântica já muda um pouco, mas isso aqui é uma verdade. Se você ocupa a terra, esse espaço seu é contado, então você não pode viver ele, porque há uma expectativa de Deus a teu respeito. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias e vivermos em sabedoria, disse Moisés. Quando você vai para Jeremias 31, 21, salvo engano, ele diz as mesmas coisas. É bom colocar marcos na estrada, é bom sinalizar, porque quando voltar, quando ele fala com Israel na ida para o cativeiro, ou seja, deixa marcas, porque para voltar, para recomeçar, é mais fácil, não vai se perder. Então muitos de nós, não menzimos, queremos viver a vida como nós não fôssemos morrer. Vejam que os nossos dias são contados. O Salmo 90 diz que passa como a sombra, e devemos aproveitá-los o máximo possível para aquilo que Deus espera de nós. Há cerca de 1 ano atrás, um casal de amigos me deu algumas sementes de mamão. Me deu mamão, eu gostei tanto, que mamão maravilhoso. Guardei a semente. E há cerca de 1 ano atrás eu digo, vou plantar, guardei por meses. Não, um dia vou plantar este mamão, e plantei-os.
E todos os dias eu ia olhar se ele já tinha germinado. Quando ele germina, toda semana eu ia olhar. E há poucos dias passados, minha esposa disse: está amarelinho. O quê? Uma mão. Ele deu. Porque se ele estivesse ocupando aquele espaço e não produzisse, a primeira coisa que a gente faz é cortar, para dar espaço a outro que queira produzir. Veja que o nosso dia é tão bem distribuído. No comum, é bem verdade. A medicina ensina que 8 horas de sono é o suficiente. O nosso dia tem 24 horas. A medicina ensina que 8 horas de sono é o suficiente para um bom descanso. A lei trabalhista, ela determina uma carga horária de 8 horas. Partindo desse pressuposto básico, temos 8 horas. Bem verdade que no nosso contexto não é a realidade. Muitos trabalham até 12. Mas sobra alguma coisa. E aí é onde está o perigo. É que muito de nós usamos o resto que sobra do nosso tempo para se dedicar a coisas que amanhã não vai surtir resultado nenhum. Redes sociais. Veja que eu não estou aqui usando meninice nem maluquice contra, não, muito pelo contrário. Mas eu estou falando de como a gente usa, o tempo que a gente se dedica. Eu tenho um princípio que um dia alguém me advertiu há muitos anos, e não é regra, é um princípio meu. Eu tenho dificuldade de entrar com o celular na igreja. Redes sociais. Recentemente, ou há dias, não posso usar o termo recentemente que não me lembro, mas um dos diretores do Facebook, através de um documento para o, não, salvo engano, isso foi para o Congresso americano, ele mesmo disse que a rede sociais, ela vicia tanto quanto o cigarro. É por isso eu estava há cerca de um mês ouvindo uma reportagem, assistindo, pastor, em um dos jornais mais assistidos do dia a dia, e a ênfase, aquela notícia que deixa a gente preso para ficar, era o perigo da rede social, até no contexto de trânsito. Hoje um dos índices de acidente em trânsito com pedestre é rede social. As pessoas ficam tão focadas que entram, cruza a via sem perceber e são atropeladas. Você entra em um aeroporto, numa rodoviária, numa rua, você tem que estar se desviando das pessoas, porque elas estão tão focadas que se desliga do mundo e vai estar trombando em você. E nós estamos inclusos nisso. Uma pesquisa britânica, ela diz que se nós usarmos as redes sociais 2 a 4 horas por dia, a probabilidade de termos um distúrbio mental é muito grande. E é nisso que nós focamos muito. Temos que viver a vida para produzir alguma coisa, gente. Temos o direito de nos divertir, de correr, de brincar. Mas Deus espera alguma coisa de nós. Veja que esta parábola aqui não é aleatória. A figueira foi plantada. Veja que era o senhor de uma vinha, e uma vinha não só tem só uma árvore, tinha outras. Mas só esta figueira chama a atenção, porque o senhor da vinha plantou e queria resultado. O interessante é, se você ler Levítico 19, salvo engano, 19, 26, 27 ou 25, 26, a Bíblia vai dizer que Deus disse ao povo de Israel através de Moisés: quando vocês adentrarem na terra que há de habitar, e toda árvore que vocês plantarem,
Vocês terão que passar 3 anos sem olhar para o fruto, sem colher. Porque o fruto dos 3 primeiros anos são incircuncisos. Então isso implica dizer, quando Israel, que era a cultura deles aqui, plantava uma figueira, por exemplo, no caso, o primeiro ano eles não tinham o direito de buscar fruto, o segundo e nem o terceiro. Porque a Bíblia diz que era incircunciso, não prestava, só prestava para adubo. Porque como não tinha os fertilizantes que tem hoje, não era porque não era para ser colhido que ela não deveria produzir, ela tinha que produzir para a propriedade da terra, para servir de adubo para ela mesma. Porque o primeiro ano ela tinha que produzir, ninguém ia colher, o fruto amadurecia e caía. E como não tinha fertilizante, quando a chuva vinha, pegava o fruto, aquela proteína, aquela propriedade do apodrecimento, e servia de esterco, de adubo, e a chuva levava para a raiz. Então eram 3 anos sem ninguém ter direito de procurar frutos. Foi Deus que fez. Veja que o dono da vinha, ele diz que por 3 anos, se nós partirmos desse pressuposto, é interessante, porque a figueira, o fruto é escondido. O fruto da figueira não é como manga, você tem que procurar no meio das folhas. O 4º ano ninguém podia comer, porque o fruto do 4º ano era santo, era primícia, era para o Senhor. Só depois do 5º ano era que poderiam colher. Então, se nós partirmos do pressuposto de 4 anos, ele esperou mais 7, esperou mais 3. Se nós partirmos desse pressuposto, ou seja, aquela árvore teve 8 anos para produzir. Se nós olharmos para os 3 primeiros anos, ele procurou, mas não podia colher, porque era bíblico. Então vamos partir na linha de 8 anos. Ele esperou 3. Não, esse fruto eu não vou nem olhar. Ela tem o direito de produzir para adubar, ela mesma. O outro ano, vamos procurar para o Senhor. Não tinha. Espera mais 3 anos, partindo desse pressuposto, que não é regra. E nada. A figueira nem para adubo produziu, gente. E são os primeiros anos de produção que são os mais essenciais. Ninguém vê, ninguém procura. Eu quase não digo isso, só no particular. Mas vocês são testemunhas, não estou dizendo isso aqui para mim, não, porque eu tenho um pleno siso do que o que eu vivo hoje são as vossas orações e o cuidado dos meus pastores. Mas em meio à pandemia, o povo é ligando direto. Mas ninguém viu, ninguém sabe que em 2008, 2007, alguns dos irmãos saíam daqui pelo período sazonal, na safra, iam trabalhar em Mato Grosso, Minas. E quando chegava lá, dizia: pastor Genival, a minha esposa está dirigindo o ciclo de oração, o senhor vem pregar? Pedia a permissão do pastor e ia. Só que eu fazia parte de um grupo hippie, que o Rubens, lá de Tabuleiro, me colocou como funcionário da TAM, e a gente só pagava 8%. Hoje é staff, ficou mais bonito. Só que você só paga 8% da passagem, mas você só entra se tiver assento disponível. Senão vai para stand-by, fica na espera. E muitas vezes eu ia para Minas, chegava em Uberlândia, mais 2 horas para a cidade, pregava, voltava. A oferta era 15, 20, 30. Me deixavam de volta no aeroporto, como Guarulhos, por exemplo. A Uberlândia, passei muitas noites. Aí a moça olhava e dizia: moço, choveu e o voo encheu, não pousou. E quando vir vai ficar mais cheio ainda, porque vai acumulando. E você não pode reclamar. Eu chegava: dá não, moço, só amanhã. Eu pegava um vintinho, ia lá no restaurante, uma coxinha, um refrigerante, levava tudo. E alegre. Ela dizia: só amanhã. Quando era no amanhã, moço,
Tem jeito não, os irmãos já estavam a 200, 300 quilômetros de distância. Eu entrava no banheiro, pegava pasta de dente, porque a fome ruía, não tinha dinheiro, não tinha quem. E a fome batia lá dentro, eu pegava a pasta de dente e começava a engolir. Quantas pastas de dentes eu não sequei. Adubo. Diga para quem está ao seu lado a partir de hoje. Diga com vida, diga a partir de hoje. Nem que seja para adubo, você vai ter que produzir. Obrigado. Hoje, se eu chegar em Confins, se eu chegar em Uberlândia, se eu chegar em Guarulhos, se eu chegar em Congonhas, se eu chegar no Galeão, se eu chegar no Recife, se eu chegar em Nova York, se eu chegar na Europa, aonde eu chegar, pastor, o senhor está, eu estou sabendo que o senhor está aqui, vai passar quantas horas? Eu vou passar 2 horas, eu vou aí para tomar um cafezinho com o senhor e eu não pago nada. O dono da vinha veio. Já fazem 3 anos, disse o viticultor, ou vinhateiro, que é mais popular para nós. Veja que ele vem cansado, desgastado, revoltado, determinado. Já fazem 3 anos que eu procuro o fruto nesta videira e não acho. Corte-a. Veja que a ordem era para cortar. Ela está utilizando a terra inutilmente. Ou seja, ela está ocupando o espaço de outro que queira produzir. Aí entra o vinhateiro. Era uma ordem, era uma determinação. O dono era o dono da vinha. Talvez ele nem jogou a semente, mas a terra era dele, é atribuído a ele. Mas o avicultor acompanhou o crescimento dela, desde a semente até ela crescer. Quando a ordem veio para cortar, o vinhateiro não quis desistir dela. Ele disse: Senhor, dá mais 1 ano a ela, porque agora eu mesmo, Senhor, eu vou adubar ela, eu vou cavar ao lado dela, vou colocar adubo, Senhor, vou colocar esterco. E se no próximo ano, se ela não produzir, Senhor, se ela produzir, tudo bem, mas se ela não produzir, o Senhor corte, mas eu não. Você está entendendo? Não importa como você chegou nessa santa ceia, mas o vinhateiro não desiste de você. O vinhateiro não desiste do nosso ministério. A ordem era cortar. Senhor, me dá mais 1 ano e eu vou cuidar dela. Aleluia. Se você ler Número 17, tem uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Alguém chegou para Moisés e Arão, um grupo ensoberbecido, e disse: quem são vocês? Vocês pensam que são melhor do que nós? Vocês pensam que são alguma coisa? E Arão é melhor do que a gente para conduzir o povo e fazer a obra? E machucou Moisés e Arão. Aí eles vão a Deus, Moisés vai a Deus. E Deus diz: Moisés, faz o seguinte: diz aos filhos de Israel que escolham 12 homens de cada tribo, um homem, os maiorais, os principais. E cada um deles traga uma vara. E tu pega esta vara e escreve o nome de cada um deles e coloca diante de mim. Moisés deu a ordem, trouxeram, achando que... Aí trouxeram.
Deram a Moisés, Moisés botou diante de Deus o testemunho, fechou e foi dormir. E as varas eram secas. Diga para quem está ao seu lado: as varas eram secas. No outro dia, quando Moisés foi, tirou. Aí a Bíblia diz, salvo engano, 17:8 de Número, que a vara de Arão floresceu. A versão King James diz que ela floresceu, ela deu folhas, ela nasceu broto e deu amêndoa madura, deu até fruto maduro. Você está entendendo? É noite de restauração. Não podemos viver os nossos dias sem produzir. Nem que seja para adubo, vai ter que produzir. Mas pastor, eu até agora não produzi nada. Fica tranquilo que o vinhateiro não vai abrir mão de você. Você vai ter uma segunda oportunidade. O interessante é que a parábola termina com a figueira de pé. A parábola termina com a figueira de pé. Que gostasse ou não, que quisesse ou não, se encarasse ou não, a história termina com ela de pé. Fique de pé por um instante.